Com o início de ano, com a maioria das escolas, ou praticamente todas aí, no formato 100% presencial, depois de 2 anos de aulas online ou híbridas, muitos jovens estão sentindo o peso das exigências aí acadêmicas, sociais e, enfim, outros conflitos que há muito tempo não sentiam. Se você já trabalha ou, enfim, convive aí com um adolescente, sabe que durante essa fase é comum que eles tenham aí uma série de situações de tensão, né, de dificuldades que trazem aí um maior nível de estresse. É natural que isso aconteça. Mas o que a gente tem percebido é que esses eventos recentes, né, as situações que a gente tem passado aí no nosso mundo ultimamente, podem estar potencializando o estresse nesses jovens. A pandemia em si foi aí um evento altamente estressante, né? Basta a gente lembrar que nessa fase, as relações grupais, né, os colegas ali, as amizades, têm um papel de extrema importância aí para os adolescentes. O que foi tirado deles aí de uma certa forma, né? Porque eles ficaram isolados, eles acabaram não tendo as mesmas oportunidades, para muitos, né, para a grande maioria, de ter aquelas vivências, né, de ter aquelas experiências, né, e experimentações que é importante, né, que é necessária nessa fase. Mas quando a gente fala de estresse, a gente precisa ter em mente que o estresse por si só não é uma doença, né, não é um problema. A gente precisa sempre manter aí no radar, claro, né, a frequência, a intensidade e a duração. Mas ter aí o estresse em si vai ser uma reação natural. O estresse, na verdade, ele é uma resposta do nosso organismo sempre que a gente se depara, né, sempre que a gente está ali diante de uma situação que a gente percebe como desafiadora. Então você está ali numa situação nova, numa situação de um conflito diferente, existe aí toda uma reação biológica, né? Por exemplo, a gente tem aí a liberação do cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse, que é liberado para nos preparar, né? Para preparar aí o nosso corpo, né? O nosso organismo para lidar com a situação que desencadeou aí a situação de estresse. Agora, claro, vão existir situações que vão poder potencializar o nível de estresse desses jovens. Se a gente parar para pensar, a gente vive no mundo hoje, por exemplo, com uma competitividade enorme, né? A gente tem aí essa geração de adolescentes que cresceu nesse mundo, que cobra aí, né, que a gente precisa dar o nosso melhor em tudo, que a gente precisa ter aí os melhores resultados o tempo todo, que a gente não pode estar mal, né? Claro que essas coisas, né, essas situações vão gerar aí um desequilíbrio, principalmente em públicos mais vulneráveis, como crianças e adolescentes. Um outro fator importante é o estilo parental ou estilo dos professores. Se a gente tem aí um modelo de pai, de mãe ou modelo de professores que não lida bem com o estresse, né, que tem aí reações muito intensas diante do estresse, a gente acaba que não tem bons modelos, né, de como lidar com o estresse para esses jovens. A gente não pode esquecer que os adolescentes estão o tempo todo nos observando, né, eles estão olhando ali como é que esse professor reage quando uma situação crítica acontece em sala, como é que os meus pais estão reagindo diante, né, dessa situação nova, desse novo problema que surgiu. E aí, justamente por estarem nessa fase de muitas mudanças, né, onde o estresse e as tensões já são naturais, que o jovem precisa ainda mais de modelos adequados, né? De modelos aí que sejam boas referências de, opa, como é que eu lido com o estresse? Né? Como é que eu lido com essas situações novas aí que estão surgindo? Quando a gente fala especialmente de estilo parental, nós temos 3 estilos que aumentam, né? Que podem reforçar o estresse no adolescente. O primeiro estilo é o estilo permissivo ou de superproteção. Que são aqueles pais, né, passarinhos ali, que ficam cobrindo o jovem o tempo todo, qualquer dificuldade, qualquer nível mínimo ali de conflito, eles tentam minimizar, tentam evitar que esse adolescente passe aí por qualquer frustração, o que vai ser muito complicado, porque a vida é feita de frustrações, né, de desafios. Então a gente acaba tirando desse adolescente a oportunidade de como é que eu aprendo a lidar com conflitos, com frustrações, com as pressões que são normais aí da vida. Um outro estilo é o estilo negligente, que é diferente do primeiro, são aqueles pais que, ao perceberem ali pelo físico, né, enfim, por algumas interações que tem com esse adolescente, que traz para eles a ideia de que esse jovem já é grande, né? Não, já sabe dar conta de si, né? Então, esses pais mais negligentes, eles retiram de forma abrupta qualquer proteção.
né? A supervisão que é necessária também. Se por um lado a gente não é ideal, né? A gente dar uma proteção extrema que impede o jovem de aprender a lidar com frustrações, a gente não pode deixar de ter aí alguma supervisão enquanto esse jovem aprende a lidar com esses novos desafios. Um terceiro estilo que pode aumentar o estresse no jovem são os pais autoritários, né? Que é aquele estilo onde existe aí um conjunto de regras extremas, regras rígidas, regras não claras, geralmente aí uma cobrança excessiva, críticas, né, o tempo todo, que por melhores que sejam as intenções, né, a gente sabe que os pais geralmente têm aí boas intenções, até com as críticas que colocam, isso acaba não permitindo que o jovem desenvolva autonomia. Porque ele está preso ali dentro dessas regras, dessa rigidez extrema, percebe? Então, né, da mesma forma, eles acabam ficando ali sem desenvolver habilidades fundamentais. E aí um ponto importante que a gente precisa lembrar é que os adolescentes eles estão num contínuo de desenvolvimento. Ou seja, eles realmente não são mais crianças, né? Então, de fato, precisam aí de maior liberdade, precisam de maior autonomia, mas eles ainda não são adultos, né? Então, não dá para deixá-los por conta própria de forma total ali, né? Eles precisam ainda desses pais, desses adultos de referência para aprender essas novas habilidades. Então, o que a gente vai ter muitas vezes é um trabalho de colaboração, né? Ao invés de simplesmente dizer ali o tempo todo o que esse jovem precisa fazer, eu vou junto com ele pensar em estratégias, né? Pensarmos juntos em formas de lidar com os problemas que eles estão enfrentando. Um adolescente que é excessivamente poupado, ele não vai estar preparado para o mundo. Essa é a realidade. Mas um adolescente que é exposto ali a altos níveis de estresse, sem uma boa rede de proteção, ele vai estar muito mais vulnerável a desenvolver, por exemplo, transtornos de ansiedade, né, transtornos aí, de humor, entre outros problemas. E quais são os principais causadores do estresse nessa fase? A gente tem aí 3 principais que foram identificados numa pesquisa feita em 2014, e as 3 principais que ela, né, identificou na pesquisa foram as seguintes: estresse de fonte relacional, né, que está muito ligado aí a conflitos com os amigos, com os colegas, se sentir desrespeitado, isso é uma fonte grande aí de estresse para o jovem, né, se sentir inadequado, injustiçado, incompreendido. Fatores emocionais, muitos ligados aí, por exemplo, à percepção que eles têm de si, então uma baixa autoestima, uma visão deturpada ou negativa do corpo, né, muito ligado aí à questão do padrão de beleza que a gente tem, então isso vai trazer aí uma fonte de estresse, né? O quanto que eu estou adequado àquilo que a sociedade espera de mim, né? E fatores familiares aí como, né, grandes potencializadores de estresse ou como fontes de equilíbrio para esse estresse. A gente teve nessa pesquisa da Lígia, por exemplo, que os jovens que percebem a relação com a mãe ou o pai como regular ou ruim tendem a ter maiores níveis de estresse do que jovens que veem essas relações como boas, por exemplo. Um outro ponto importante para a gente manter aí em mente é que todo esse estresse vai afetar o cérebro adolescente de uma forma diferente do adulto e da criança. Isso porque todo o sistema, ok, que prepara, né, que ajuda o nosso organismo a reagir de forma adequada e a lidar com todo esse estresse, que em nós adultos está ali geralmente bem formado, ele ainda não está completamente desenvolvido durante a adolescência. E aí uma outra particularidade também é que os níveis de cortisol, né, esse hormônio que a gente comentou no início do vídeo, que está ligado aí a toda a reação que a gente tem diante do estresse, ele é aumentado, ele existe num nível maior no adolescente, né? Os níveis de cortisol estão mais elevados aí, por consequência, né? O que tudo isso significa? Qualquer situação que seja gatilho de estresse vai ser intensificada no adolescente. E aí como é que a gente lida, né? Como é que a gente pode ajudar um jovem a lidar com todo esse estresse? Como é que a gente faz aí um manejo, né, desse estresse? E aí vão existir 2 estratégias principais. Uma estratégia que é a estratégia preventiva, né? Quando o estresse ele ainda está no nível ali mais regulado, quando não existe um alto nível, e a estratégia de tratamento, né? A estratégia terapêutica, quando o estresse já está no nível mais elevado. Na preventiva, os pais e outros adultos aí de referência vão ter um papel fundamental, porque como é que a gente trabalha na preventiva?
O primeiro passo é oferecendo bons modelos, né, como a gente falou anteriormente. Mostrando para esse jovem, opa, eu também tenho estresse, também tenho situações ali difíceis, né, que eu preciso lidar o tempo todo. Mas como é que eu reajo diante disso? Quais são os comportamentos, né, quais são os pensamentos, enfim, de qual forma que eu lido com os meus estresses? E uma outra forma é a gente possibilitar que desde crianças, mas principalmente agora na adolescência, esses jovens possam ter a oportunidade de estarem diante de desafios ou de riscos seguros. O que são riscos seguros? São situações que vão desafiar esse jovem, né? Que vão pedir que ele tenha um comportamento ali, talvez que ele não tenha tanta habilidade. Por exemplo, uma apresentação em público, fazer ali um projeto diferente, um novo esporte, enfim. É sempre nesse aspecto de desafiá-lo, mas dentro de uma situação em que haja segurança. Esses desafios seguros ou esses riscos seguros são excelentes estratégias para que esse jovem esteja exposto a situações de estresse, mas controladas, e consiga aos poucos ir desenvolvendo habilidades para lidar com essas situações. E aí é importante também que, né, se você trabalha e se você está em contato com um adolescente, que você o ajude a identificar a fonte do estresse. Porque muitas vezes ele está ali, né, sobre esse efeito do estresse, e aí o grande problema do estresse vai ser esse estresse prolongado. Então uma forma da gente ajudá-lo é a gente buscar junto com ele, identificar qual que é a causa, né, quais são os fatores aí, situações novas que aconteceram, ou situações futuras que vão acontecer, que talvez estejam por trás aí desse estresse potencializado. Porque uma vez que a gente identifica qual é a causa, a gente vai poder pensar aí junto com esse adolescente, como é que eu lido com essas situações? Porque o estresse muitas vezes, né, ele vai ter inclusive uma relação aí com a ansiedade, que vai ser essa questão, né, essa percepção de tenho um problema maior do que eu dou conta de resolver, e a minha capacidade é, né, diminuída diante do que esse problema me exige aí de solução. Então a gente vai trabalhar junto com ele para, opa, será que não existem estratégias, né? Será que a gente não pode pensar aí em novos recursos para lidar com essa situação? E para a gente finalizar esse vídeo, eu deixo aqui uma reflexão para vocês. Não dá para a gente imaginar que tudo que aconteceu antes, né, o que aconteceu durante e o que tem acontecido agora no pós-pandemia, não afetou, não esteja afetando a saúde mental desses adolescentes de alguma forma. A gente precisa sim, né, entender como que esses jovens estão passando por tudo isso, como é que eles estão se sentindo. E sim, tá, por mais estranho que possa parecer, eles querem ser ouvidos, né? A grande questão é que muitas vezes eles são abordados aí de uma forma crítica, né, ou com essa postura nossa adulta, né, de eu sei o que você tem que fazer, eu sei o que é melhor e tal, que acaba que deixa eles mais isolados. Mas o Winnicott, né, um psicanalista aí que trabalhou muito com infância e adolescência, ele diz que sintomas são pedidos de socorro. E aí a gente precisa ter em mente que muitas vezes os sintomas eles não vão ser verbais, né? O adolescente, apesar de estar mais amadurecido, né, no verbal do que a criança, ele em muitos momentos não vai conseguir verbalizar, né, o que ele está sentindo ou enfim, quais as questões internas que ele está tendo ali. Então a gente precisa estar atento muito aí para a forma não verbal, né? Para as reações não verbais, para as novas atitudes ou para comportamentos aí que nos deem alguma pista, né? De que alguma coisa não está bem ou de que a gente tem aí diante de nós um adolescente em sofrimento. Se esse vídeo foi relevante para você, não deixe de se inscrever, clique aí para receber, né, nossas notificações, clique no curtir, deixe aí comentários também, né? De quais temas vocês gostariam de que eu trouxesse aqui no canal, e toda semana eu vou trazer aí um tema diferente ligado aí ao mundo da adolescência. Prazer ter você aqui comigo, um grande abraço e até a próxima.